Você quer ser rico? Você quer prosperar? Honre a Deus em primeiro lugar com tudo aquilo que você tem. Olha o que diz em Provérbios 3, do 9 ao 10. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. O caminho que Pablo Marçal... Imitar um rico no pensamento, no comportamento e nos lugares, você fica rico também. Alguém fala, não acredito. Pode acreditar, tem como ficar rico de jeito. Tiago Brunet. Primeiro afia a tua inteligência, depois busca as conquistas. Senão, por não ser inteligente, você vai sofrer algo que é muito pior do que não ter. Flávio Augusto. Escolha uma coisa pra você fazer. Uma coisa que você tenha margem, tem escala, tem reporte. Tiago Vou explicar por que Mineiro. eu fui atrás de dinheiro na minha vida, tá? Na minha infância, minha família teve condições. E Tony Robbins. A maioria das pessoas tem medo de falhar, que elas se juntam a essa. Caminho esses que eles trilharam para uma vida de prosperidade e riquezas acaba de chegar a você. 300 dias para sua vida decolar. Prepare-se e diga a si mesmo: rico eu serei. O dinheiro segue aquilo que valorizamos. Como diz a palavra em Provérbios 3, do 9 ao 10, nós devemos honrar ao Senhor com os nossos recursos e também com as primícias da nossa colheita. Assim, os nossos celeiros, eles ficarão plenamente cheios e os nossos lagares transbordarão de vinho. O dinheiro, ele segue sempre aquilo que nós valorizamos. Na ministração de hoje, eu quero dizer que a maneira como nós lidamos com o dinheiro revela muito daquilo que, de certa forma, passa dentro de nós, de certa forma, atua dentro de nós. Ele revela, de certa forma, as nossas prioridades. Quando nós passamos a ter riqueza, quando nós passamos a ter prosperidade, o dinheiro tende a mostrar, de certa forma, o que é prioridade para cada um de nós. A Bíblia, ela ensina, de certa forma, que nós devemos honrar o nosso Deus, o nosso Pai, com os nossos recursos, não apenas com gestos espirituais, com palavras de louvor, com louvores e ação de graça por tudo aquilo que Ele é, mas também nós devemos adorar a Deus com aquilo que possuímos. E qual é a prioridade que você tem dado a Deus para a sua vida? É importante nós falarmos sobre isso porque nós estamos aqui construindo um projeto, um processo que vai atuar na sua mente de forma direta para fazer de você um homem próspero, rico em todas as áreas da sua vida. Agora, para que você possa realmente ter essa prosperidade, para que você possa realmente alcançar essa prosperidade, para que você possa alcançar e dizer com a boca cheia, rico eu serei, ou melhor, rico eu sou, próspero eu sou. Eu sempre vou dizer aqui que a nossa palavra, ela tem muito poder, e eu gostaria que você comentasse neste momento, escrevesse com as suas palavras: rico eu serei, próspero eu serei. Comente agora, porque isso é importante para que Deus realmente entenda que isso está sendo construído na sua mente, no seu coração, no seu cérebro. Essa mentalidade de riqueza precisa realmente existir dentro de você. E quando nós falamos que o dinheiro, ele segue aquilo que nós valorizamos, será que nós temos dado devido valor àquilo que Deus tem nos dado? Aquilo que recebemos, aquilo que passa pelas nossas mãos? A Bíblia ensina que nós devemos honrar a Deus com nossos recursos? Sim. E você vai entender ao longo dessas aulas, ao longo dessas ministrações, ao longo desses devocionais, que realmente
a partir do momento que nós temos essa consciência de que tudo aquilo que nós temos, de que tudo aquilo que nós possuímos foi o próprio Deus que nos deu, passamos sim a honrar a Deus com aquilo que nós temos e não deixar Ele de lado e não deixar para trás aquilo que é de nossa responsabilidade fazer. Eu coloquei aqui o seguinte, olha, que quando nós temos esse entendimento de honrar a Deus com os nossos recursos, não apenas com um gesto espiritual, não apenas com uma posição de ir à igreja, de louvar a Deus com hinos maravilhosos que hoje ouvimos, mas quando nós temos esta mentalidade, o nosso dinheiro ele passa a ter a direção certa. E uma mentalidade de riqueza, e uma mentalidade próspera, é uma mentalidade que sabe dar direcionamento àquilo que nós temos, àquilo que nós possuímos. Então, quando nós falamos aqui sobre primícias, quando nós temos esse processo muito bem trabalhado dentro da nossa mente, nós passamos a compreender e saber o que é certo, qual é o primeiro passo que eu devo dar quando eu tenho dinheiro em minhas mãos. E a partir desse momento, Deus ele começa a olhar para você e falar, opa, peraí, esse cara começou a entrar pelo caminho certo. Passamos a não mais usar dos nossos impulsos, das nossas emoções, deixar ser levado de certa forma por um processo emocional. E isso tende, muitas das vezes, a ter, até mesmo ser um dos gigantes que se levantam contra as nossas vidas, tentando nos derrubar e nos destruir, gigante esse que é o nosso estado emocional. Permitimos, muitas das vezes, ser levados pela nossa emoção e não ser levado por aquilo que é certo. E olha bem o que eu coloco aqui, que a psicologia financeira mostra que as decisões financeiras são profundamente, muitas das vezes, emocionais. Gastamos mais facilmente com aquilo que valorizamos, negligenciando de certa forma aquilo que deve ser visto e muitas das vezes ser tomado como primícia na nossa vida. Quando você recebe o teu salário, quando você tem o seu dinheiro, qual é o primeiro passo que você dá? Qual a primeira atitude que você tem? Será que é de lembrar que você tem que passar no mercado, na loja, no calçado, buscar aquela roupa que você tem para comprar? Será que a primeira coisa que você pensa é colocar gasolina no seu carro? A primeira coisa que você pensa é muitas das vezes no dinheiro, na lanchonete que você vai comer o lanche, no restaurante onde você vai comer? Qual é a atitude que passa na sua mente a partir do momento que você recebe o valor que cai na sua conta? Veja bem que a psicologia financeira, ela pede que nós devemos, de certa forma, nós estamos falando de uma psicologia financeira, não uma psicologia financeira humana, não uma psicologia financeira carnal, nós estamos aqui falando de uma psicologia financeira que venha diretamente estar ligada e conectada àquilo que a palavra, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Aí você pode dizer assim, mas Daniel, por que será que você está colocando tanto esses estudos que nós estamos aqui ministrando, essas palavras que nós estamos aqui trazendo para a sua vida, ela vai ser sempre pautada nos versículos que nós levantamos ao longo da palavra, ao longo da Bíblia Sagrada, ao longo de ensinamentos e conhecimentos que eu trouxe para a minha vida e que eu vejo tão importante, tão necessário compartilhar ele com você. Porque a Bíblia está repleta de ensinamentos e que quando nós falamos de tantos homens que prosperaram, que cresceram, que chegaram a atingir um estado de riqueza que às vezes a gente não consegue compreender. Isso porque, antes de tudo, eles concordaram com essas palavras. Entenderam que aqui está uma realidade viva que faz de cada um deles atingir todos os seus objetivos. Precisamos entender, eu coloco aqui, olha,
Honrar a Deus com os recursos significa colocar em ordem no nosso coração essa ordem que reflete naturalmente, a partir do momento que você tem esse conhecimento, a partir do momento que você tem esse entendimento, você começa a colocar isso naturalmente, ele passa a ser natural. Você lembra que quando chegar o teu salário, a primeira coisa, não, eu tenho que lembrar daquele que me deu, daquele que fez tudo. E como diz a palavra aqui, olha, honre ao Senhor com seus recursos, e em primeiro, não é segundo, não é terceiro, não é quarto, é em primeiro lugar. Isso é bíblico, isso é a palavra que nos diz. E a aplicação de hoje para a tua vida diz o seguinte: olha, analise os seus gastos recentes e pergunte-se com sinceridade se eles refletem aquilo que a palavra acabou de nos dizer, de nos trazer. Ajuste as pequenas prioridades e agora pode, a partir desta atitude, a partir desta posição, a sua vida financeira começar a tomar um novo rumo. Nós estamos aqui começando, no segundo dia estamos. Eu quero te dizer que muito nós temos aqui para ministrar sobre a tua vida. E hoje a palavra é: honre ao Senhor com seus recursos e com as suas primícias. A partir do momento que isso for muito bem trabalhado na tua mente, e isso começar de certa forma a acontecer naturalmente na sua vida, isso que está acontecendo ali, olha, os seus celeiros ficarão plenamente. Sabe o que é pleno? Não tem espaço, está totalmente completo, plenamente cheios, e os seus lagares vão ter tanto vinho, os teus lagares vão ter tanto vinho que vai transbordar, a sua conta bancária vai transbordar, o seu cofre na sua casa, se você tem um cofre, vai transbordar. É isto que a palavra está dizendo. Tome nesse momento essa palavra e entenda que a partir do momento que Deus ele for em primeiro lugar na sua vida, tudo isso que nós estamos trazendo aqui vai acontecer na sua vida, e não tenha nenhuma dúvida que rico você será.